se tudo o que você construiu desaparecesse agora, sem aviso, sem tempo para se preparar, quem você ainda seria? Sem os títulos, sem o reconhecimento, sem as pessoas te validando. Essa pergunta não é confortável, né? Mas ela revela algo que a maioria evita encarar. Quase todo mundo constrói a própria identidade em coisas que podem desaparecer, e quando desaparecem, levam a pessoa junto. Agora imagina viver em um cenário onde perder tudo não era uma possibilidade. Era uma constante. Guerras, crises, traições, doenças, pressão diária em um nível que esmagaria qualquer mente despreparada. E mesmo assim, existia alguém tentando manter algo intacto no meio disso tudo. Não o império, não o poder, mas a própria mente. O nome dele era Marco Aurélio, e ao contrário do que muitos pensam, ele não escrevia para ensinar ninguém. Não existia plateia, não existia intenção de publicação, não existia preocupação em parecer forte. O que existia era vigilância interna. Um homem no topo do mundo, tentando não se corromper por dentro. E é isso que torna essas ideias tão perigosamente atuais. Porque o cenário mudou, mas o conflito continuou o mesmo. Hoje não são guerras externas que te destroem primeiro. São as internas. Ansiedade silenciosa, comparação constante, pressão invisível, expectativas irreais. Tudo isso acontece sem barulho, mas desgasta como uma guerra. Existe um ponto onde tudo começa a se reorganizar. Quando você entende que nem tudo merece sua energia e que grande parte do seu desgaste vem de tentar controlar coisas que nunca estiveram sob seu domínio, a maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao que falam, ao que acontece, ao que dá errado, ao que não saiu como esperado. É um ciclo automático. Mas existe uma ruptura nesse padrão, e ela começa quando você percebe que existe uma divisão invisível na vida. O que você pode governar e o que você nunca poderá. E ignorar essa divisão custa caro, porque você passa a investir energia onde não existe retorno. Marco Aurélio operava com uma clareza simples e brutal. Se não depende de mim, não me domina. Isso não é indiferença. É estratégia mental. É escolher onde a sua energia vai existir. Existe uma armadilha que parece justificável, mas destrói silenciosamente a necessidade de estar certo, de corrigir, de provar, de vencer. Só que existe algo que quase ninguém percebe. Nem toda vitória externa representa força interna. Às vezes você ganha no argumento, mas perde no controle. Perde tempo, perde energia, perde presença. E o mais perigoso, perde a própria estabilidade. Marco Aurélio já entendia isso com profundidade. Ele não esperava pessoas fáceis. Ele esperava falhas, conflitos, imperfeições. E isso muda completamente a forma de reagir. Porque quando você para de exigir que o mundo seja ideal, você começa a agir com mais lucidez. Existe uma verdade que a maioria evita, mas que quando encarada muda tudo. O tempo não negocia. Ele não desacelera, não espera, não avisa. Ele simplesmente passa. E enquanto isso acontece, quantas decisões estão sendo adiadas? Quantas atitudes estão sendo empurradas? Quantas coisas importantes estão sendo trocadas por distrações momentâneas? Quando essa consciência se torna real, a forma de viver muda. Você começa a filtrar melhor, escolher melhor, agir melhor, porque a pergunta deixa de ser: isso é confortável? E passa a ser: isso vale parte da minha vida? Existe um detalhe que separa quem apenas entende de quem realmente transforma a própria vida. Consistência silenciosa. Não é sobre momentos de motivação, é sobre pequenas decisões repetidas. Quando ninguém está vendo, Marco Aurélio não tentava ser perfeito. Ele tentava não se desviar, e isso exige algo raro. Autoobservação constante. Perceber quando o ego fala mais alto, quando a emoção tenta assumir o controle, quando a mente começa a criar narrativas que não ajudam. Esse nível de consciência não surge do nada. Ele é construído. No dia comum. Na reação pequena. Na escolha que parece irrelevante, mas não é. Você não precisa se tornar alguém sem emoções. E isso nunca foi o objetivo. Você vai sentir, mas sentir não é o problema. O problema é quando você entrega o comando. Existe uma diferença clara entre sentir raiva e agir dominado por ela, sentir medo e se paralisar por ele, sentir pressão e se perder dentro dela. A verdadeira força está nesse espaço entre o que você sente e o que você decide fazer. E é nesse espaço que a sua identidade é construída. No fim, a vida vai continuar imprevisível,
As pessoas vão continuar falhando, os planos nem sempre vão funcionar. Mas existe algo que continua disponível em qualquer cenário: a sua forma de responder. E isso muda tudo. Agora deixa isso muito claro na sua mente. Você pode não controlar o que acontece, mas sempre pode decidir quem você se torna a partir disso. E é essa decisão repetida todos os dias que constrói alguém inabalável. Mas existe um ponto ainda mais profundo, que quase ninguém alcança, porque ele exige silêncio, exige confronto, exige verdade sem filtro. É quando você percebe que não são as circunstâncias que te quebram, é a forma como você interpreta elas. 2 homens passam pela mesma perda. Um se destrói, o outro se reconstrói. O evento é o mesmo, mas a mente, não. E é exatamente aqui que tudo muda de nível. Porque enquanto você continuar acreditando que o problema está no que acontece, você permanece frágil, dependente, reativo. Agora, no momento em que você entende que o verdadeiro campo de batalha está na interpretação, você assume o controle de algo que a maioria nunca toca. Significado. Nada tem significado por si só. Você atribui, você decide, você constrói, e isso é assustador, porque também é libertador. Significa que não existe mais desculpa confortável, mas também significa que existe poder real. Existe uma prática que separa quem apenas consome esse tipo de ideia de quem realmente incorpora. E ela é simples, mas não é fácil. Pausa. Antes de reagir, antes de responder, antes de tomar qualquer decisão emocional. Você pausa, respira, observa e pergunta: isso merece minha energia? Ou só está tentando roubá-la? Essa pequena interrupção é onde a maioria falha, porque é automático, impulsivo, instintivo. Mas é exatamente nesse microsegundo que você deixa de ser conduzido e começa a conduzir. E quanto mais você pratica isso, mais espaço você cria dentro de si. Espaço entre estímulo e resposta. Espaço entre emoção e ação. Espaço entre caos e clareza. E nesse espaço, você constrói algo raro: autodomínio. E diferente do que muitos pensam, isso não te torna frio, te torna preciso. Você não reage menos. Você reage melhor. Você não sente menos. Você se perde menos. Você não se afasta da vida. Você começa a enxergar ela com mais nitidez. Existe uma armadilha moderna que destrói esse processo silenciosamente: a distração constante. Você nunca está sozinho com seus pensamentos. Sempre tem algo tocando, algo aparecendo, algo chamando sua atenção. E sem perceber, você perde a capacidade de se observar, de se entender, de se corrigir. Marco Aurélio escrevia para si mesmo justamente por isso. Era o momento onde ele organizava a própria mente, sem ruído, sem interferência. E talvez isso seja o que está faltando hoje. Momentos onde você não está consumindo, mas construindo. Onde você não está reagindo, mas refletindo. Porque sem isso, você vive no automático, uma vida sem direção. Agora presta atenção nisso, porque pode mudar completamente a forma como você vive. Clareza não surge no caos, ela surge no silêncio. E silêncio não é ausência de som, é ausência de distração. Se você não cria esse espaço, sua mente nunca se alinha. E uma mente desalinhada sempre toma decisões erradas no longo prazo. Existe um último ponto, talvez o mais importante de todos. Você não constrói força quando tudo está fácil. Você constrói quando tem a oportunidade de reagir mal e escolhe não fazer isso. Quando seria justificável perder o controle, e você mantém. Quando seria fácil culpar, e você assume. Quando seria natural desistir, você continua. Esses são os momentos invisíveis, que constroem alguém sólido. E ninguém vê. Ninguém aplaude. Ninguém valida. Mas é exatamente por isso que funciona. Porque não depende do externo. Depende de você, no fim. Não é sobre se tornar perfeito. Nunca foi. É sobre se tornar estável em um mundo instável. É sobre carregar dentro de si algo que não pode ser tirado. Algo que não depende de cenário. Algo que não colapsa quando tudo ao redor colapsa. E quando você chega nesse nível, perder coisas deixa de ser o fim. Passa a ser apenas mudança. Porque quem você é não está mais preso ao que você tem. E essa é a verdadeira liberdade. E mesmo essa liberdade precisa ser protegida. Porque o mundo não vai respeitar esse estado que você construiu. Ele vai testar, provocar, desafiar todos os dias.
em pequenas situações que parecem insignificantes. Um comentário atravessado, um plano que falha, uma expectativa que não se cumpre. Coisas simples, mas que têm o poder de te puxar de volta ao automático. E é assim que muitos perdem tudo de novo. Não de uma vez, mas aos poucos. Sem perceber. Existe um detalhe sutil aqui, que faz toda a diferença. Você não perde o controle de repente. Você vai cedendo. Um pouco hoje, mais um pouco quando ninguém está vendo. E quando percebe, já não está mais no comando. Por isso, não é o grande evento que define você. São os pequenos, os invisíveis, os que ninguém presta atenção. Porque são eles que constroem o padrão. E padrão vira identidade. Agora pensa nisso com clareza. Que tipo de padrão você está repetindo todos os dias? Reação impulsiva? Busca por validação? Fuga de desconforto? Procrastinação silenciosa? Ou presença? Clareza, controle? Porque no final, você não se torna o que deseja. Você se torna o que repete. E essa é uma verdade difícil de ignorar. Existe uma forma simples de começar a mudar isso, mas exige honestidade brutal. No fim do dia, sem distração, sem justificativa, sem narrativa bonita, você olha para si mesmo e pergunta: hoje eu agi como alguém que eu respeito? Não como alguém perfeito, mas como alguém alinhado. Se a resposta for sim, você está no caminho. Se for não, você ajusta, sem culpa, sem drama, sem auto-engano. Apenas ajuste e repete no dia seguinte. Isso parece pequeno, mas é assim que alguém se reconstrói. Dia após dia, escolha após escolha, sem precisar anunciar, sem precisar provar, sem precisar mostrar. E com o tempo, algo começa a acontecer. Você para de buscar aprovação, para de reagir a tudo. Para de se perder em coisas que antes te dominavam. Porque agora existe uma base, algo firme, algo estável, algo seu. E quando essa base se fortalece, o externo perde poder, o caos continua existindo, mas não te controla mais. As pessoas continuam sendo imprevisíveis, mas não te desestabilizam mais. A vida continua incerta, mas não te assusta da mesma forma. E isso não significa que você venceu tudo. Significa que você não se perde mais tão facilmente. E talvez, no mundo de hoje, isso já seja uma das maiores vitórias possíveis. Então guarda isso, não é sobre evitar o caos. É sobre não se tornar ele. Não é sobre controlar o mundo. É sobre não ser controlado por ele. E não é sobre ser inabalável o tempo todo. É sobre sempre encontrar o caminho de volta. Porque no final, não importa quantas vezes você se desvie, o que realmente importa é quantas vezes você percebe e retorna. E se você continuar voltando, um dia você vai perceber algo estranho. Aquilo que antes te quebrava já não tem o mesmo efeito. Aquilo que antes te dominava já não te alcança da mesma forma. E sem perceber, você se tornou aquilo que lá no início parecia impossível. Alguém que não depende das circunstâncias para permanecer inteiro. E quando isso acontece, o mundo pode mudar. As pessoas podem ir embora. Os planos podem falhar. Mas você permanece. Se esse conteúdo te trouxe clareza, já se inscreve agora. Ative o sininho para o algoritmo entender que vocês querem mais conteúdos. Porque os próximos vídeos vão aprofundar exatamente isso. Controle emocional, disciplina mental e filosofia aplicada na vida real. Comenta aqui embaixo. Eu escolho como agir. E me diz, em qual situação você vai aplicar isso ainda hoje? Esse tipo de decisão, no momento certo, muda destinos. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Às vezes, uma única ideia chega na hora certa e muda tudo. No final, não é o que você constrói fora que define quem você é. É o que permanece quando tudo exteriormente desaparece. Porque enquanto o mundo oscila, existe a possibilidade de algo em você permanecer firme, lúcido, presente e inabalável. E quando isso acontece, você para de sobreviver às circunstâncias e começa a dominar a si mesmo. Essa é a voz da reflexão.